Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do Pós em Ação e hoje recebendo mais uma vez o pró-reitor de pós-graduação, professor Rubens Maribondo, para comentar o tão esperado resultado da avaliação da quadrienal da CAPES 2021-2024. A avaliação da CAPES é um processo que envolve muitas pessoas, envolve consultores, docentes e, para contar um pouco sobre este processo, o professor Ricardo Ojima, da Demografia, e que é o atual coordenador da área de Planejamento Urbano e Regional e Demografia da CAPES, vai descrever um pouco sobre este processo para a gente. O resultado do processo de avaliação quadrienal é um resultado que chega, acaba de ser divulgado, depois de um conjunto muito grande de etapas. Em primeiro lugar, toda a preparação é realizada pela equipe técnica da CAPES a partir das informações que são inseridas pelos programas de pós-graduação dentro da plataforma Sucupira ao longo dos 4 anos do ciclo de avaliação. Posteriormente, a coordenação das áreas realiza uma preparação, uma organização, uma sistematização desse material todo e são convidados diversas pessoas que estão envolvidas como consultores de cada etapa do processo de avaliação. São consultores que trabalham na classificação dos periódicos, no chamado QALYS, são consultores que atuam na avaliação dos indicadores qualitativos, depois dos indicadores quantitativos, ou melhor, e por fim, uma última comissão que vai avaliar o conjunto dos programas a partir dos diversos indicadores quantitativos, qualitativos e de toda a classificação de livros em algumas áreas, de periódicos, também de produtos técnicos, ou seja, uma infinidade de produtos que são classificados e isso varia de área para área. Então é um conjunto muito grande de pessoas envolvidas, um conjunto muito grande de etapas que são realizadas, são várias etapas de validação, confirmação, revisão, de forma que o processo se torna relativamente complexo. E ao longo desse conjunto de atividades se passam cerca aí de um ano, quase um ano, de cada uma dessas etapas sendo vencidas por cada uma dessas comissões até chegar nesse resultado final. Que, acima de tudo, além de ser uma avaliação que é validada por pares, porque todas essas etapas são formadas por consultores que fazem parte dos programas de pós-graduação no Brasil, dentro de cada uma dessas áreas, e, posteriormente, essas avaliações são recomendadas pelas coordenações de áreas, pelos consultores, que levam esses resultados finais para o Conselho Técnico-Científico do Ensino Superior, que efetivamente é quem atribui as notas que são, portanto, validadas ou não validadas, confirmadas ou não confirmadas e revisadas em caso de necessidade. Portanto, é um conjunto muito longo de etapas e que mostra a seriedade, o compromisso e a importância dessa política pública que serve não apenas para avaliar os programas de pós-graduação e colocar um ranking de uma maneira como a gente vê em diversos rankings que existem pelo mundo, mas sim é uma avaliação quantitativa, qualitativa, aprofundada de cada um dos programas de pós-graduação do Brasil, dentro de cada área de avaliação que conhece e entende cada um dos processos e conjunto de programas, obviamente, e isso tudo leva a um resultado que não apenas é uma nota, mas que também coloca os critérios, menciona quais são os elementos, menciona claramente quais são os aspectos que levaram essa avaliação àquele ponto. Professor Rubens, qual o panorama
da quadrienal 2021-2024, o resultado, né, aqui na UFRN? A universidade, mais uma vez, teve um excelente desempenho nas suas avaliações acadêmicas, nas suas avaliações científicas, como vem ocorrendo, né, nos anos anteriores. Esse momento, esse resultado da avaliação quadrienal, ele é muito esperado pela comunidade desde o ano passado, desde dezembro. As pessoas estavam no Natal pensando, e aí eu batendo aqui no microfone, Fabrício, né, pensando no resultado, e foi divulgado, começou a ser divulgado ontem, né? E a CAPES, na realidade, ela não liberou uma lista com todo mundo ainda, a Pró-Reitoria não consegue ver uma lista, mas ela liberou as fichas de avaliação na plataforma Sucupira. Então, cada coordenador consegue acessar a sua ficha e a Pró-Reitoria vai abrindo um a um e baixando ficha a ficha. Isso nós temos aí 93 programas de pós-graduação, mas alguns não são coordenados pela UFRN, que são rede, então a gente não tem acesso direto a essa ficha, eu preciso pegar com quem coordena. Então a gente vai olhando um a um e mostrando ali o mapa. E o resultado foi muito bom, né? Dentro daquilo que era esperado, dentro daquilo que nós havíamos planejado há 8 anos atrás. É importante lembrar que a gente sempre planeja a avaliação dos quadriênios à frente, né? Nós já sabemos o que é que mais ou menos nós deveríamos ter ao final de 29 e ao final do quadriênio, que vai ser 29, 30, 31 e 32. Então, isso faz com que a gente tenha ações estruturantes e consiga adequar as políticas, a forma da universidade atuar no seu sistema de pós-graduação, na pesquisa. Claro que também, né, olhando os cursos técnicos e os cursos de graduação de uma maneira muito organizada, de uma maneira muito planejada, para que a gente não faça as coisas por fazer. Temos um norte muito bem estabelecido já há bastante tempo, né? Então, é claro que nós tivemos excelentes resultados, programas que subiram, 2 níveis, como tivemos também na avaliação passada, né, na quadrenal passada. É importante lembrar que a química, a nota 4, passou para 6 e manteve agora o 6, botando ali, segurando já ali a trave para o 7, ou seja, pulou de 4 para 6 e teve um excelente desempenho agora quando foi comparado com os programas nível 6. Então, provavelmente a química vai ser o nosso próximo 7 na avaliação de 2029. Tivemos o programa de pós-graduação em Geografia de Caicó, do SERES, que é um programa novo, que essa foi a primeira avaliação completa. Na avaliação anterior, nós tínhamos formado um único mestre, 1 ou 2 mestres, eu acho que foram dois mestres, na última semana de dezembro, né? Aí saímos de A para 3, né? Porque começamos no meio do quadriênio. Esse foi o quadriênio completo do programa e saímos de 3 para 5. Então, mostra que a gente conseguiu qualificar a pós-graduação no interior do estado sem esquecer o que está acontecendo aqui na Bati de Novo, o que está acontecendo aqui na nossa capital. É um plano estratégico que envolve a interiorização, que envolve a internacionalização, que envolve a melhoria contínua de todos os nossos programas de pós-graduação, que envolve a melhoria contínua em todos os níveis de ensino no qual a universidade atua. Uma excelente, né, ilustração, né, que você deu aí de excelência, né, da UFRN em termos da pós-graduação com base nesses resultados. Professor, você mencionou, né, vamos explicar para aquelas pessoas, né, que não conhecem muito, né, sobre o processo, você mencionou mudanças de níveis. Como que a CAPES conceitua os programas? Então, qual é o conceito? O que significa um programa nota 3, um programa nota 4, 5, 6, 7? A avaliação ela é como o campeonato brasileiro, né? Com a diferença de que não tem um limite de extratos. Não tem um limite de programas que podem estar em determinados níveis, né? Mas você pode subir ou você pode descer. As notas do processo de avaliação vão de 3 a 7. 6 e 7
programas de excelência, programa com forte internacionalização. São aqueles programas mais maduros que têm um maior impacto científico, têm um maior impacto na sociedade dentro de cada área. Nota 3, normalmente atribuída aos programas que estão começando, que são implantados inicialmente, com um grau de maturidade ainda é menor. Não quer dizer que um programa 3 forme um mestre ruim. Ele forma um mestre com o mesmo padrão de qualidade, com a mesma excelência que formamos um programa 7. Mas ele ainda está novo, ele ainda precisa amadurecer em outros aspectos, né? Então, as notas vão de 3 até 7. Notas 1 e 2, você está fora do sistema. Então, você tem uma nota mínima. A gente sempre busca, a partir da implantação dos programas, e crescendo ao longo do tempo, porque o corpo docente vai ganhando maturidade, a gente vai vendo o que é que o perfil do nosso aluno, as necessidades de cada área de atuação, as necessidades de pesquisa, os financiamentos que a gente vai conseguindo captar, né, e que fomentam efetivamente o desenvolvimento das pesquisas e que fomenta a formação de recursos humanos. A gente tem tido, na universidade, tem feito um esforço muito grande em 2 sentidos, né? Mas principalmente para que a gente inverta a pirâmide. A gente tinha uma grande quantidade de programa com notas 3, programas jovens, é natural. Nós temos um sistema de pós-graduação no UFRN jovem e muito poucos programas lá na ponta da pirâmide. Então, a gente está reduzindo aqui, porque nós já temos um tamanho adequado, precisamos crescer ainda, mas em algumas áreas muito específicas. Precisamos de um crescimento vertical, ou seja, criação de programa, de cursos de doutorado nos programas que já existem, que passam a ter nota 4. Para ofertar doutorado, eu preciso ter pelo menos 3. Sou criado como 3, passo uma avaliação, deu tudo certo, aquilo que a gente planejou aconteceu, o grupo tem condições, nós temos a infraestrutura, formamos bem, a gente consegue a nota 4, e aí sim pode ter um doutorado. Então, nessa última avaliação quadrenal, nós tivemos mais um programa de excelência, mais um programa chegando no topo da avaliação, que foi a psicobiologia. Então, a UFRN passa a contar agora com Ciência e Engenharia de Materiais, que foi o primeiro programa nota 7 do Rio Grande do Norte, o programa de pós-graduação em Ecologia, que foi o segundo programa nota 7 do Rio Grande do Norte, da UFRN, e agora a psicobiologia, que passou a ser 7. Então, nós melhoramos lá na ponta, assim, um crescimento de 50% em relação ao que nós tínhamos na avaliação quadrenal passada, e nós reduzimos consideravelmente o número de programas nota 3. Então, a gente está, ao longo das 3 últimas avaliações, fortalecendo nota 6 e 7 lá em cima, e fortalecendo também os programas 4 e 5, porque para um programa chegar a 6, ele precisa passar por 4, ele precisa passar por 5, ele precisa passar algumas avaliações, normalmente 2 avaliações no mínimo, como nota 5, para conseguir ter condições de disputar o 6. Quando nós tínhamos poucos programas 5, a gente tinha pouca chance de ter programas 6 e 7. Agora a gente conseguiu ampliar ainda mais o número de programas nota 5. Então, estamos crescendo muito na qualidade do programa. Aquilo que nós havíamos pensado no PDI, a universidade pensou no PDI, e que o professor Daniel colocou no plano de gestão, a gente está conseguindo entregar para a universidade, está conseguindo entregar, na realidade, para a sociedade. Estamos conseguindo mostrar para a sociedade que formamos cada vez melhor, que somos uma excelente instituição, que somos a mais importante instituição do estado do Rio Grande do Norte. Excelente. E continuando nesse tema da expansão da pós-graduação aqui no nosso estado, né, a partir da UFRN, você falou desse aumento, né, de programas nota 4 e nota 5, né, reduzindo na base. Isso significa também programas elegíveis a enviarem, né, projetos para abertura de cursos de doutorado. Quais são as perspectivas da instituição nesse sentido? Isso está dentro do nosso planejamento. É um crescimento vertical, ou seja, a gente precisa ofertar cursos de doutorado naqueles programas que ofertávamos só mestrado.
Da avaliação passada para essa, nós tivemos um crescimento de 32% no número de cursos de doutorado. Então, foi como nós crescemos na avaliação, passamos programas na nota 4, submetemos as propostas e as propostas foram aprovadas. Então, foi um número considerável de cursos de doutorado que nós aprovamos nos últimos 3 anos, que ainda não geraram novos doutores, porque começaram as suas atividades. Eu tenho 4 anos para que isso aconteça. Então, esses cursos de doutorado foram criados, vão começar a formar doutores agora, nesse quadriênio, e a gente vai ter esse impacto na avaliação quadrienal de 2029. Com esse crescimento que nós tivemos agora, nessa avaliação quadrienal, a gente abre novas portas para que outros programas possam submeter proposta de doutorado. Então, nós vamos submeter uma proposta de um curso de doutorado em Geografia do Semiárido, lá em Caicó. Provavelmente vai ser o segundo doutorado em Geografia que funciona em Caicó. Nós temos do ensino de Geografia, que foi criado no quadriênio passado, no último APCN, né? E que é um programa que é integrado entre o Xixila e o SERES. História dos Sertões, programa novo criado junto com Geografia, subiu para a nota 4, programa de excelência. É um programa que faz uma jornada anual, e eu vou todos os anos nessa jornada, e se coloca 400, 500 alunos dentro do auditório para participar todos os dias da jornada, de uma densidade acadêmica extremamente elevada. É um programa muito qualificado e de referência nacional. Vamos submeter a proposta para o doutorado. Direito é um programa estratégico nosso que subiu para 4. Nós vamos mandar a proposta de doutorado. Além do programa de ensino na saúde, gestão, trabalho e educação em saúde, que é um mestrado profissional na área de saúde, na saúde coletiva. Então, todos aqueles programas que subiram de 3 para 4, e nós tivemos uma melhoria significativa do número desses programas agora nessa avaliação. Se a gente olhar de 2017 para cá, a gente reduziu em quase 70% o número de programas nota 3 na universidade. E reduzimos porque eles subiram de nota, ou seja, conseguimos pegar programas que estavam com dificuldades há muito tempo e subiram de nota. Então, o planejamento de imediato, agora para o primeiro semestre de 2026, é escrevermos as propostas para esses cursos de doutorado, né, para que a gente consiga escrever propostas competitivas que mostrem a realidade da nossa instituição, a necessidade de termos um curso de doutorado, para cá avaliar no segundo semestre, em meados de 27 aproximadamente, a gente iniciar o curso. Eu vou quebrar esse microfone em algum momento, iniciar o curso para isso seja impactado nos quadriênios lá no início dos anos 30. Então, esse resultado ele tem desdobramentos. E tem desdobramentos na vida das pessoas, tem desdobramentos na sociedade, porque a gente está conseguindo formar cada vez mais melhor para o nosso estado, das pessoas que procuram a nossa universidade. Muito bom. E só para dar um panorama geral sobre a ficha de avaliação, né? Os programas eles são avaliados em quais aspectos, quais os pontos, né, que são comuns, varia de acordo com a área, dá um panorama geral. Assim. Da avaliação quadrienal para cá, da última avaliação quadrienal para essa, colocou-se uma regra no sistema, em função de outras questões, que nós precisamos saber como seremos avaliados no início do ciclo de avaliação. Então, nós estamos em janeiro de 26, mas o quadriênio começou em janeiro de 25. Então, a próxima avaliação vai ser referente aos anos de 25, 26, 27 e 28. Vai ser realizada no ano de 29. O resultado deve sair finalzinho de 29, início de 30, e depois 29, 30, 31, 32, resultado em 33 e assim sucessivamente. Nós já sabemos desde o ano passado, de 24, a ficha de avaliação, em que
ela está lá dividida em três quesitos grandes, cada quesito daquele tem alguns itens, mas que ele leva em consideração, dentro de cada área com as suas especificidades, mas de uma maneira geral, ele leva em consideração o projeto pedagógico, o planejamento de cada programa, a sua aderência aos projetos institucionais de cada universidade, ao PDI das universidades. Então, eu preciso ter um bom projeto, leva em consideração a infraestrutura que a universidade tem para cada programa, a qualidade da formação de recursos humanos, que é medido por meio das dissertações, das teses, da produção científica qualificada, e aí não é uma visão produtivista de quem produzir mais tem mais pontos, quem produzir mais artigos, não. Que eu preciso que cada aluno tenha uma boa produção, que essa produção tenha um impacto, e eu preciso destacar isso ao longo do quadriênio. Quais foram as melhores teses que esse programa produziu? Quais foram os melhores artigos que ele produziu e por que isso está impactando o programa? Qual foi o desdobramento científico que eu tive como consequência dessa dissertação? Qual foi a contribuição que eu dei para a sociedade como consequência dessa dissertação ou dessa tese? E aspectos de internacionalização, em que a gente precisa entender que não é uma palavra bonita, é uma necessidade que está na formação de um mestre, de um doutor, desde o parecer Sucupira, no final da década de 60. A internacionalização precisa caminhar na formação de recursos humanos. A gente precisa saber o que na nossa área de conhecimento outras instituições em outros países estão fazendo. A gente precisa trabalhar em redes de pesquisas nacionais e internacionais. Eu não consigo mais formar e ter um bom programa de pós-graduação individualmente. O professor fechado no seu laboratório, na sua sala, sem interagir sequer com os colegas do mesmo programa de pós-graduação. Eu preciso abordar temas estratégicos para o nosso Estado, e a nossa universidade definiu de novo, né, no final do ano passado, para o CAPES Global, os temas estratégicos dela, que são temas transversais em que vários programas de diversas áreas conseguem dar a sua contribuição e que vão impactar o nosso Estado e que são de interesse globais, ou seja, não são temas apenas nós abordados apenas por a gente, né? E com isso a gente consegue formar redes. Então, isso é um conjunto, né, esses princípios têm um conjunto de indicadores que cada área estabelece com pesos diferentes, e assim vai, para conseguir fazer uma avaliação que seja uma avaliação justa e que consiga efetivamente mostrar para a sociedade e consiga mostrar para o próprio programa qual o caminho que deve ser seguido. Olha, você não está indo bem porque esse tema que você está trabalhando aqui não tem mais interesse, você não está conseguindo evoluir, você não tem um corpo docente para tratar isso aqui, o seu corpo docente é formado de outra maneira, né? Então, e claro que a universidade precisa melhorar a sua infraestrutura, adequá-la, e as suas estratégias de contratação e de definição de perfis para o corpo docente, para que a gente consiga enxergar a importância de cada programa de pós-graduação, de cada curso de graduação, de cada curso técnico, sem precisar apenas olhar planilhas e indicadores. A gente precisa entender que demografia é estratégico para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque é estratégico para o Nordeste, é estratégico para o país, e dar as condições para que o programa passe em 29 para a nota 6, porque chegou muito perto agora nessa quadrienal, merecidamente, como estudos urbanos e regionais, que é da mesma área de avaliação vinculado ao Instituto de Políticas Públicas do Xixila, que passou de 4 para 5 agora, né? E então vai começar a caminhar com uma nova perspectiva, com um novo amadurecimento e com uma nova responsabilidade. Ou seja, né, a gente obteve aí avanços, né, conquistas, se a gente for pensar em todas as áreas do conhecimento, né? Então, não teve um segmento específico, que é muito bom e que mostra, né, essa estratégia institucional e que também nessa sinergia com docentes, discentes dos programas, já que é um trabalho conjunto, todos aí, né,
vão levando e vão conseguindo, né, alcançar, né, as Foi uma suas... melhoria dividida em toda a universidade, né? No interior do estado, quem foi avaliado subiu. Metade dos programas que foram avaliados no interior subiram de nota. A Escola Agrícola de Jundiaí, que oferta dois programas, os dois subiram, então 100% deles subiram. Quem não subiu no interior manteve a nota que era anterior, porque tinha subido na avaliação passada. Quando a gente olha a saúde, os programas que não subiram na avaliação passada subiram agora. E aí a gente precisa destacar nutrição, que subiu no passado e subiu agora para a nota 5. Então, nutrição era 3, passou para 4. Na última avaliação de 2022, nós submetemos a proposta de doutorado. O doutorado foi aprovado, começamos o doutorado e agora em 25, antes de formarmos os primeiros doutores, já passamos para a nota 5, pelos indicadores, pela qualidade, pela dedicação, pela harmonia que tem, não apenas entre o corpo docente, mas entre eles e a direção do Centro de Ciências da Saúde, que tem apoiado fortemente, e junto com a Pró-Reitoria. No mesmo sentido, o Centro de Ciências Biológicas é o único centro da universidade que agora tem 2 programas nota 7. Né? Então, é um destaque extremamente importante para a universidade. Mostra que a direção do centro, junto com o corpo docente, junto com a Pró-Reitoria, entende que para que ele tenha qualidade na formação, na graduação e nos outros cursos técnicos, eu preciso ter qualidade e preciso ser excelência na pós-graduação. Não se consegue uma nota 7 sozinhos. Se consegue a nota 7 com o apoio da instituição. Então, agora o CB lá tem ecologia, que 7 permaneceu com 7, a psicobiologia. O CCET, junto com o CT, tem o curso de Ciência e Engenharia de Materiais, que foi o primeiro 6 e o primeiro 7, e manteve essa nota. Alguns programas do Xixila, do CCSA, chegaram muito perto do 6. A gente está avaliando com os coordenadores a pertinência de entrarmos com um pedido de reconsideração. Mas só vamos entrar se efetivamente identificarmos que houve alguma falha. A avaliação feita pela CAPES é uma avaliação muito bem feita, muito criteriosa. Ela não é feita pela CAPES, a gente diz a CAPES é alguém lá em Brasília separado. A CAPES somos nós, somos os professores que atuam nos diversos programas de pós-graduação que, sob critérios bem pré-definidos, avaliam a excelência da formação de recursos humanos. Excelente. Para a gente finalizar, né, você já mencionou um pouco, nós já vencemos 1 ano do quadriênio, né, em que seremos avaliados. E já podemos, os coordenadores, e esse ano, né, a partir com esta ficha, né, o processo de inserção das informações no Sucupira está um pouquinho diferente, né? Então, comenta um pouco sobre o que já está valendo, né, e como os programas devem já se preparar de imediato para lançar suas produções. A plataforma Sucupira ela foi desenvolvida aqui pela universidade, começamos em 2012, né, colocamos no ar ela em 2014, foi um projeto encomendado, pedido pela CAPES, eu coordenei aqui na universidade. Ela teve vários estágios, né? Teve os 2 primeiros quadriênios, esse é o terceiro de avaliação. Primeiro foi uma trienal, agora é quadrienal, né? Em que ela consegue coletar todos os dados. Aí veio o GO-PG, que é um sistema de informação colaborativa, de gestão colaborativa da pós-graduação que a CAPES está inserindo. Aí veio a nova plataforma Sucupira, que vai aliviar um pouquinho o trabalho de você ficar digitando em N plataformas as mesmas informações. Então, ela vai puxar as informações dos sistemas acadêmicos e de outras bases. O que é que vai acontecer agora até final de março, que eu já mandei um ofício ontem para todos os coordenadores, pedindo que passem para todo o corpo docente. Vai ser feita a coleta do ano de 2025. O que é que a CAPES está pedindo? Atualizem o corpo discente, atualizem o corpo docente. Quem é aluno que foi matriculado, quem titulou, quem foi desligado, é só ir lá e com 2 cliques você consegue matricular alguém com CPF, consegue tirar. Depois disso vai ser puxado automaticamente da Sucupira. A produção científica vai ser puxada depois. E aí, para isso,
a gente precisa dos identificadores persistentes. É o nosso ORCID, né, que chamam de ORCID, o ResearcherGate, o indicador da Web of Science, da plataforma Scopus, do próprio ID do Lattes, em que cada docente acessa a plataforma e coloca o seu identificador. Não vai precisar que o coordenador fique, porque ele vai ter que digitar, vai esquecer um dado, vai colocar um número. Cada um coloca o seu, cada um verifica se as suas informações estão corretas. Todo mundo precisa ajudar o coordenador. E depois a CAPES vai, com esses indicadores, puxar ali a produção para minimizar o trabalho e para que a gente consiga efetivamente coletar aquilo que vai ser usado no processo de avaliação e não termos uma grande quantidade de informações que podem naturalmente ter erro, que vai fazer com que a gente gaste muito tempo colocando. Nós precisamos gastar o tempo do relatório mostrando aquilo que fizemos, aquilo que os números não estão mostrando diretamente. Quais foram os nossos destaques, quais foram os nossos melhores alunos, nossas melhores teses, qual o fator de internacionalização do programa, quantos professores vieram, quantos foram posterior, quais as redes de pesquisa internacionais que nós estamos inseridos, quais os temas em que estamos abordando e quais as estratégias de abordagem de cada um desses temas e onde estão os nossos egressos, onde estão os nossos mestres, os nossos doutores, o que é que eles estão fazendo e qual é o impacto que eles estão tendo na nossa sociedade. Qual é a grande contribuição para o desenvolvimento da sociedade que o nosso programa de pós-graduação fez, que a universidade contribuiu. Ou seja, né, esperamos aí um quadriênio mais ameno para os coordenadores, né, diante todas essas inovações, mas que chama a responsabilidade de todos aqueles que fazem os programas, né? Nós não podemos estar na pós-graduação para dizer que estamos. A gente precisa estar na pós-graduação e se dedicar com tudo aquilo que a gente faz. Eu não posso dizer que eu dou aula na graduação e esqueço o que eu ministrei naquele dia quando saio, ou que eu estou repetindo as mesmas disciplinas, o mesmo conteúdo há não sei quanto tempo. A gente precisa se preparar, porque a formação a gente tem, mas a necessidade e a forma de você passar isso em sala de aula, em qualquer que seja a ação que um professor faz, que a universidade como um todo contribui, ela muda ao longo do tempo. Enquanto universidade, nós temos a obrigação de sermos referência, de ensinarmos como fazer, de ensinarmos a melhor maneira possível e de termos as ferramentas mais avançadas para que a gente consiga desempenhar adequadamente o nosso papel. Nós estamos dentro de uma terceira ou quarta vez. Nosso narrador Fabrício ali já deu outro, quase que ele gritava gol de novo ali, ó. Gritou muito no final de semana, né? Que nós estamos desenvolvendo ferramentas a serviço da sociedade. A gente precisa estar à frente e não correndo atrás. E para isso é que nós temos os melhores quadros no estado do Rio Grande do Norte, estão em todos os níveis na nossa universidade. Muito obrigada, professor, e parabéns também a você e toda a equipe da PPG, né, que faz esse trabalho muito importante junto aos programas. Até a próxima.